Quais são as dificuldades? Eu imagino aqui, eu que estou escrevendo esse livro e estou sentindo essa dificuldade de me deparar com documentos. Você tem me ajudado muito, outras pessoas têm me ajudado muito. Mas quais são as dificuldades que você encontrou? Eu vou lhe dizer uma dificuldade minha que você conhece bem. Se eu pego um documento desses antigos, eu simplesmente não consigo ler. Eu não consigo, eu tenho uma dificuldade enorme de ler aquilo. Eu posso ler uma coisinha ou outra, tudo, mas para dar uma forma legível àquilo, eu não consigo. Né? A leitura paleográfica. Então, nesse sentido, quando eu estou falando de alguns documentos específicos que é o que eu estou trabalhando, né? Você está falando de milhares de documentos, mas eu estou me referindo a esse aspecto. Quais são as dificuldades que você encontrou até agora e ainda encontra? Ok. A leitura paleográfica é um serviço penoso. Meu amigo já eu sei. Já enveredou aí pelo trabalho da pesquisa, então tem lutado aí nesse sentido, né? Então, além da dificuldade da leitura paleográfica, veja só, a questão é mesmo a característica física daquele documento, né? Então, os documentos são caóticos, estão dispersos, não existe uma ordenação, não existe um local que você pode visitar e eu vou descobrir meu povo está bem bonitinho, ele está referenciado ali num livro ou num conjunto de papéis e ali eu vou e sei que ele está ali. Não, é um trabalho difícil, né? Porque você, né, apesar de ter alguma ideia de quando aquele indivíduo existiu, de quando ele nasceu, ou casou, ou morreu, ou efetuou alguma compra, ou fez alguma venda de terra, alguma transmissão de terra, mas daí você plotar esse indivíduo num determinado documento e saber exatamente onde é que estão os documentos, né, é uma coisa difícil demais. O Brasil ele está anos-luz atrás do estado de como essas coisas se encontram hoje na Europa. Mas, George, você falando da Europa, fica muito difícil você comparar a nossa situação com a situação, por exemplo, de Portugal. Eu sei que os arquivos históricos, genealógicos portugueses são extremamente bem cuidados. Isso sem falar em outros países. E eu queria, nesse ponto, que você falasse o que você encontrou ontem quando foi ao Arquivo Público do Estado do Ceará. Simples de dizer, terrível, horripilante, preocupante a situação. O prédio do Arquivo Público, ali na Senador Alencar, há uma promessa de uma reforma para aquele prédio e os documentos foram transportados para um outro espaço, que inclusive está o prédio lá na frente da Praça da Estação, não é? E está dividindo espaço com os livros da Biblioteca Pública Menezes Pimentel, né? Cuja reforma se arrasta aí por vários e vários anos, não sei precisar quanto. E a situação é que não houve o devido cuidado com o processo de transporte de um local para outro, ok? Sem falar que a maneira como esses documentos estão guardados, né, lá nesse prédio provisório é terrível. Porque além do desgaste que eles sofreram no transporte, ele está sofrendo problemas seríssimos lá. Há problemas de água lá, deixando úmido as caixas lá. Nós vamos perder documentos, né? São perdas irreparáveis. Né? Irreparáveis, porque água e um documento de 200, 300 anos... simplesmente não combinam. Eles têm raiva um do outro. Isso é destruir do poder público com a história. O que é o povo sem a sua história? Exatamente. O que somos nós sem a nossa história? Se você não tivesse a referência de quem eram seus pais, seus avós, a vida não fica mais complicada de referenciar, não fica? Pois imagine então toda a história de um povo aguerrido, inteligente, sofrido, obstinado, do povo do cearense. Essa história, ela está prestes a se liquefazer. Se um pesquisador daqui a, sei lá, um ano, não vou colocar daqui a 10, 15, 50 anos não, eu digo agora, o ano que vem, ou então quem sabe até segunda-feira, se esse negócio estiver pingando lá em cima desses documentos, se segunda-feira chegar um pesquisador for procurar algum documento, primeiro para encontrar o documento, porque pelo que você falou está tudo espalhado. Exatamente. Né? Segunda coisa,
Se você pega o documento e o documento está molhado, ele está simplesmente destruído. Acabou. Destruído, acabou. Você não consegue ler mais. Ali é um patrimônio imaterial. Aliás, é patrimônio material. Material, porque está escrito lá, é um documento, né? Ouvi falar, me perdoe a interrupção, ouvi falar que documentos que referem o Martim Soares Moreno se destruíram. Martim Soares Moreno vamos dizer assim, é o fundador do Ceará praticamente. Corretamente. Esses documentos estão talvez perdidos para sempre. Talvez perdidos para sempre. Um absurdo. Mas além dessa, isso a gente está falando aqui, né, a biblioteca pública. Mas a sua pesquisa é também aqui, mas também eu imagino em Icó, em Lavras, no Iguatu, que compõe aquela região toda ali. Okay. Né? Como é que está essa situação lá? Você que pesquisa tanto e anda tanto na parte eclesiástica, os documentos da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a fonte única praticamente, né, de tantas informações, mas também cartórica. Única para alguns indivíduos, porque o sujeito mais abastado, que tem uma melhor condição, ele está citado numa transmissão de terra. Mas o sujeito pobre, o escravo, o indivíduo de menos posses, ele só pode ser citado, só pode estar citado naquela época, há 200, 250, 300 anos, nos documentos da igreja. Quando ele nasceu, quando ele casou, né? Quando ele foi a óbito, quando ele estava sendo padrinho de alguém. Então, o sujeito menos abastado só tem condição de estar nos documentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, Pedro, a situação, para responder com objetividade também a esse seu questionamento, a situação não é muito menos preocupante do que a que eu encontro aqui no Arquivo Público, não, né? Os documentos estão numa situação muito frágil, né? A gente já tem tecnologia suficiente para guardar o que ainda pode ser guardado, para digitalizar o que pode ser digitalizado e acondicionar de uma maneira apropriada aquilo que não é possível mexer agora, mas com tecnologia, né? Com química suficiente, né? Para fazer o restauro daqueles papéis, né? A gente guarda esses papéis para daqui a algumas décadas, sei lá, daqui a alguns anos, esse material ser tratado, né? Pois bem, a situação é preocupante porque existe a desordem, né? Porque existe a fragilidade do documento e porque ocorre também lacunas documentais que nós não estamos conseguindo transpor, Pedro. A realidade é essa. Existe, né, nessa faixa de documentos aí, nessa natureza de documentos, que são os documentos eclesiásticos, existe uma faixa aí de uns 30, 40 anos de documentos da Igreja Católica referentes àquela nossa região que simplesmente desapareceram, né? Eles estavam onde? Eles estavam na Diocese de Crato. Eles estavam na Diocese de Crato porque a freguesia de Lavras foi em algum momento, né, apêndice subordinado à freguesia de Crato, né? E esses documentos se perderam, né? Eles foram referenciados, né, por outros escritores, o padre Teodósio, o grande Jorivar Macedo. Recentemente veio o Bruno Pedrosa, né, o ilustre Bruno Pedrosa, citando esses documentos, e aí foi um alento, Pedro, porque na minha imaginação, pelo que eu tinha buscado, e olha, modéstia à parte, eu já andei muito atrás de papel velho, eu já pesquisei muito lugar, eu já fui em cemitério, eu já fui em toda sorte de lugares, né, para buscar. A mosca verde da genealogia ele picou e você está infectado por esse vírus. Mas completamente. Então, eu tive lá visitando cemitérios, eu tive visitando cartórios, eu tive visitando as igrejas, eu tive visitando vários lugares. E existe uma lacuna documental que eu não consegui transpor nem com inventários, nem com os documentos da Guarda Nacional. Simplesmente porque, Pedro? De uma maneira simples, foi o que eu acabei de falar. Só os documentos da Igreja Católica referenciam todo mundo. Se há alguma natureza de documentos que podem referenciar todos os seres viventes que passaram por aquela região e que vão nos ajudar a remontar essa teia parental, só existe uma natureza de documentos, uma categoria de documentos, que são os documentos da Igreja que encontram-se perdidos, né?
30, 40 anos de documentos perdidos. Nós estamos falando aí de alguns milhares e milhares de indivíduos que simplesmente deixaram de existir. Ninguém saberá mais algo, né, sobre eles, né? E talvez o link, ou seja, as conexões, ou seja, se tem um hiato aí entre um período aí de quantos anos você falou? 35, 40 anos. 35, 40 anos. Duas gerações, vamos dizer Duas assim, gerações, né? seguramente duas gerações. Duas gerações. Então você perde a conexão. Uma pessoa já aparece lá na frente, você não sabe quem é. Mas eu queria fazer uma observação. Você falou Jorivar Macedo. Jorivar, Padre Teodósio, Padre Gomes. Recentemente teve um livro. Recentemente eu vi várias informações citadas, né, desse período aí, no brilhante, né, no caudaloso, no volumoso livro do Bruno Pedrosa, que foi lançado recentemente. Aqui nesse espaço, desse meu modesto espaço aqui, porque, claro, esse assunto a gente não vai encontrar na Globo, nem no SBT, nem na Record, nem em televisão, nada. Esse assunto é um assunto que você só encontra em pesquisadores, em pessoas interessadas que têm algum nível de discussão e de divulgação. Aqui nesse espaço, por ocasião do lançamento do livro de Bruno Pedrosa, nós fizemos uma série de entrevistas como essa que a gente está fazendo agora e que eu vou procurar fazer mais ainda com outras pessoas, e ele se referiu também, ele colocou essa dificuldade de livros perdidos. Ele também se deparou com essa situação em vários momentos para fazer um livro como aquele. É uma pesquisa de muitos anos e também é um rato de sacristia, de documentos eclesiásticos e cartórios, e enfim. E ele falou desses determinados livros e ele falou que tem isso microfilmado. Ele me falou, inclusive depois, conversando sobre o assunto, né, privadamente, numa conversa nossa, ele tocou nesse assunto, que quem iniciou essa pesquisa, que passou para ele, foi o Jorivar Macedo, e que ele teve a aventura de ter isso, pelo menos uma parte, eu não sei, microfilmado. Então eu imagino que seja uma aventura que ele tenha isso guardado. Será que não tem isso guardado em outros lugares também, outros pesquisadores? Em meio de tanta má notícia que nós demos aqui para os nossos amigos que estão vendo esse vídeo aqui, no meio de tanta informação ruim, material sendo destruído pela água, pela negligência, etc, e tal, você me vem com uma dessa, né, de Bruno ter citado a possibilidade, né, de a gente agora ter contato com essas informações, fruto desse trabalho que o Bruno fez, de salvar a informação, de microfilmá-la. Então é uma coisa estupenda. No meio de tanta notícia desastrosa, pelo menos um lenitivo para nossas dores, o pesquisador Bruno Pedrosa ter guardado isso, né, para que outros pesquisadores possam ter acesso e consigam, a exemplo do que ele fez, remontar a teia parental da família do Antônio Félix Vieira, né? Então, você veja que eu conheço algumas dezenas de outros pesquisadores, né, que têm um interesse nas lavras da Mangabeira. Será que também não teria outras pessoas que já pesquisaram isso ao longo do tempo e tivessem também algo guardado, alguma coisa disso? Pois eu conheço, né, essas informações espaçadamente distribuídas, né, nos livros, principalmente nos livros do Jorivar, alguma referência a elas em alguma conversa que eu tive com o brilhante Padre Teodósio, vi isso citado, brilhantemente citado no livro do Bruno. Eu acredito, né, que em a gente tendo contato com esse material, a gente consegue então finalmente reparar aquela lacuna documental que tem nos impedido de concluir a plotagem dessas informações que a gente tanto precisa. Fico feliz em ser o portador dessa notícia, coisa boa. Porque pelo menos é uma fonte que está salva. Feliz ficamos todos nós pesquisadores.